proporcionais. E nós somos exortados a vivermos neste mundo com sabedoria. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E é claro, perante este assunto, muitas perguntas nos surgem. Aonde é que nós podemos encontrar a sabedoria, a verdadeira sabedoria? Como é que eu posso ser sábio aos olhos de Deus? Tiago quis responder a estas e a outras perguntas. Quis mostrar aos crentes como é que eles podiam ter a verdadeira sabedoria. Como é que eles podiam viver essa sabedoria nos seus relacionamentos, no seu trabalho, com as coisas. E é para essa sabedoria que Tiago nos descreve que nós vamos atentar. E convido-vos, eu já vi alguns irmãos a folhearem, procurar naturalmente Tiago capítulo 3, mas ainda, para quem ainda não abriu, vamos abrir em Tiago capítulo 3 e vamos ler do versículo 13 ao versículo 18, que nos fala então da verdadeira sabedoria. E diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostra em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. 3 pontos eu queria considerar convosco nesta manhã sobre a verdadeira sabedoria. E o primeiro ponto é que a verdadeira sabedoria é valiosa. É muitíssimo valiosa. E nós vemos como Tiago agora muda de assunto. Anteriormente ele falou do problema da língua. Agora ele vai falar sobre o impacto da sabedoria na vida de todos. Tiago era um bom judeu. E como bom judeu que era, ele buscava a sabedoria tal como os seus leitores. Aliás, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós encontramos livros de sabedoria. Livros esses que vão desde Jó a Cantares de Salomão. E, sobretudo, nós temos um livro onde nós vemos a sabedoria aflorar, como o livro de Provérbios. E para um judeu era natural a busca de sabedoria. Por isso, a pergunta que ele faz no início é uma pergunta que tem a ver com o contexto deles. Quem entre vós é sábio e inteligente? Possivelmente muitos diziam-se sábios e inteligentes. Eles procuravam. Eram pessoas que almejavam a sabedoria e faziam-na bem. Ou faziam-no bem. Mas será que realmente estavam a buscar a sabedoria certa? Estavam a ter a sabedoria certa diante das situações da vida? A sabedoria é valiosíssima, como eu já disse. E o próprio Salomão, o homem mais sábio sobre a terra, ele falou do valor, da importância da sabedoria. Em Provérbios 8, versículo 10 e 11, ele escreveu o seguinte: aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se compara a ela. Vejam aí o que Salomão diz, que a sabedoria é preciosíssima, ela é muito valiosa,
mais do que riquezas, mais do que poder, mais do que fama. A busca de sabedoria é a coisa mais valiosa no mundo materialista. É a realidade mais preciosa que se deve alcançar, visto que ela vai trazer discernimento para a orientação da vida. Ela vai trazer discernimento para que possamos produzir bons frutos. E porque ela é valiosa, como Salomão disse, ela deve ser buscada. Deve ser buscada com empenho e persistência. Por isso, mesmo Salomão, que fala do valor da sabedoria, ele vai dizer: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Busca. Paga o preço. Faz o que estiver à tua mão fazer para alcançar essa sabedoria. Porque quando ela é encontrada, quando ela é recebida, os problemas da vida tendem-se a tornar mais tratáveis e compreensíveis. Porque a sabedoria de Deus, ela minimiza os problemas. Ela torna-os ultrapassáveis. Como vimos, Salomão, ele salienta dois aspectos. Por um lado, o valor. Por outro lado, a necessidade de se buscar. Mas a pergunta é: teria Salomão autoridade para dizer isso? Será que ele estava apenas a falar da boca para fora? Não. Salomão tinha autoridade para dizer, para escrever o que escreveu. Ele tinha essa autoridade. Tinha por quê? Porque quando Deus disse a Salomão para pedir o que desejasse, e Deus deu assim um cheque em branco a Salomão, Salomão preencheu aquele cheque, mas o que pediu foi sabedoria. Salomão disse o seguinte ao Senhor: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este teu grande povo? Vejam, podia pedir tantas outras coisas, mas pediu sabedoria. O que é que nós iríamos pedir? O que é que nós pediríamos se o Senhor nos desse um cheque em branco? Nos desse um pedido? O que é que nós iríamos pedir ao Senhor? E vemos como Deus agradou-se do pedido de Salomão. E não somente lhe deu sabedoria, mas deu-lhe também riquezas, fazenda, honra. E nós vemos que de todo lado vinham ver a sabedoria de Salomão. E até a rainha de Sabá saiu lá do Oriente, veio ao encontro de Salomão para ver se aquilo que estava a ouvir era verdade. E ela viu e depois afirmou que aquilo que tinha ouvido não era nada para se comparar com aquilo que ela tinha visto. A verdadeira sabedoria é valiosíssima e não pode ser guardada. Ela tem que ser demonstrada no dia a dia. E foi por isso que nós vemos Tiago aqui exortarem a mostrarem a sabedoria pelos seus atos, a mostrarem a sabedoria na sua forma de viver, no seu proceder para com os outros. Não é por meio de discursos, pois a sabedoria é mais do que saber aprofundado. A sabedoria é mais do que um conhecimento sem igual. A sabedoria é mais do que uma instrução. A sabedoria é mais do que uma cultura vasta e variada. Esta sabedoria da qual Salomão fala, da qual Tiago aqui se reporta, é vida. Esta sabedoria é vida. Ela demonstra-se na vida. Ela demonstra na forma como nós lidamos com as adversidades, com os desafios e com as crises que surgem. E Tiago logo de seguida vai mostrar como é que essa sabedoria deve ser então vista em cada aspecto da vida humana. E podemos chegar aqui e perguntar: o que é que a nossa vida tem revelado?
Ela tem revelado que nós somos sábios? Ou ela tem revelado falta de sabedoria? Precisamos fazer essa análise. Se a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, é valiosa, será que realmente nós estamos a dar-lhe o devido valor? Nós estamos a buscá-la de todo o nosso coração? Mas Tiago vai dizer mais. Não apenas refere que ela é valiosa, mas refere que a verdadeira sabedoria, ela difere da sabedoria deste mundo. Não dá para casar uma com a outra. Ela difere da sabedoria deste mundo. Tiago mostra que há dois tipos de conduta possível a um cristão. Uma conduta inspirada por Deus, uma conduta que vem do alto, ou uma conduta terrena, que está ao nível deste mundo, que está em igualdade com aquilo que os outros fazem. Nós vemos como Jesus viveu a realidade superior na sua vida. Viveu com base nessa sabedoria que vem do alto, a ponto de Jesus dizer aos seus opositores: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Vemos que Jesus estava num plano superior ao dos seus opositores. E assim devemos estar. Nós não devemos nos contentar com a sabedoria deste mundo. Nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto. E para nós sermos desanimados a não buscarmos a sabedoria deste mundo, para nós vermos que a sabedoria do alto é a mais importante, ele passa a descrever a sabedoria deste mundo, para mostrar quão diferente ela é da verdadeira sabedoria que vem de Deus. E começa por dizer que essa sabedoria, ela é terrena, animal. Ela é animal. Ela é algo natural. É um instinto natural. É alguma coisa que está nesta natureza primitiva, nesta natureza movida, influenciada pelo pecado. Sendo assim, nós não podemos agir na base daquilo que está no nosso coração. Porque algumas pessoas julgam que a boa medida das suas ações é o seu coração. Elas devem fazer segundo aquilo que está no seu coração. Mas será que às vezes essa atitude não é um tanto ou quanto ingênua? Porque nós partimos do pressuposto de que tudo aquilo que está no nosso coração é correto. Que os sentimentos são bons. Mas será que é sempre assim? Será que o simples fato de estar no nosso coração é indicativo de validade? O profeta Jeremias disse que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Com base nessa afirmação, será que eu posso fazer tudo o que está no meu coração? Porque no meu coração podem estar coisas boas, porque eu já recebi um novo coração, mas ele pode não estar totalmente transformado no sentido de que tudo o que nele há é bom. Será que eu posso me guiar pelo meu coração em todas as coisas? Vemos aí Tiago a descrever os frutos da sabedoria terrena. O que é que essa sabedoria terrena produz? Ela que é terrena, animal e demoníaca, quais são os frutos que ela produz? Ele então fala de frutos. O primeiro fruto é amargo ciúme, está no versículo 14. Ou inveja amargurada. E o termo grego aí usado para amargura ou para amargo, como traduzido noutras versões, era usado com referência à água não potável. A água que não era boa para se beber.
que trazia náuseas, mal-estar. E vemos que esse tema, amargura, ele está combinado com uma outra coisa. Está combinado com inveja. E ela define, então, esse conjunto, esta expressão, uma atitude áspera e ressentida para com os outros. Quer um exemplo de uma inveja amargurada? É o exemplo de Saul. Saul com ciúme e inveja de Davi. E nós vemos que a partir desse momento em que ele começa a ter inveja de Davi, nós vemos como ele passou a ver Davi com outros olhos. E esta história, a história nutrida por Saul, esta inveja nutrida por Saul, continuou e o seu término teve consequências desastrosas, como nós sabemos. Do ciúme, passou a raiva. Da raiva, a tentativa de assassinato. E nós vemos que, por causa dessa obsessão de Saul em matar Davi, a vida de Saul foi de desatino em desatino. Foi a caminhar para a destruição da sua própria vida. Porque cultivar inveja, ciúme, é desintegrar a própria vida. E sabem qual é a maior vítima da inveja? É o invejoso. Ele acaba por desestruturar-se emocionalmente, incapacita-se diante de Deus. Mas os frutos continuam. O outro fruto da sabedoria terrena é sentimento faccioso. O espírito de facção no seio da comunidade cristã é de inspiração demoníaca. É verdade. É de inspiração diabólica. Com facilidade surgem grupos, grupinhos, partidos nas igrejas. Muitas vezes uma comunidade local ela se fracciona por pequenas coisas. Por uma primeira impressão, por raiva, ou por uma palavra, às vezes, mal colocada por irmão, que não pretendia dizer com aquele intuito com que foi compreendido, mas que pode criar divisões. E como é triste. Como é triste quando isso acontece. E Deus sabia muito bem que a vaidade humana seria um grande obstáculo para o avanço da sua obra neste mundo. Vemos várias vezes os escritores bíblicos falando sobre partidarismo dentro das igrejas primitivas. E vemos a combatê-las. Vemos a deixarem princípios espirituais que não podiam ser ignorados. Vemos, por exemplo, Paulo censurando as facções existentes na igreja de Corinto, rogando para que eles tivessem o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Vemos como Paulo, escrevendo aos romanos, apela a que eles pudessem ser unânimes uns para com os outros. Vemos como Paulo, escrevendo aos filipenses, fala sobre a importância de terem o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando uma mesma coisa. É claro que a igreja é uma comunidade tão heterogênea. E como heterogênea que há diferentes opiniões. Temos pessoas com formação académica, outras não. Temos jovens, temos idosos, temos pessoas de outras nações. E é tão bom esta diferença, é tão bom esta diversidade. E é claro que no meio da diversidade nós não podemos exigir ou desejar que todos tenham uma mesma opinião. Era quase que formatar, era quase que tirar o chip e introduzir um outro. As nossas diferenças, elas persistem e nos levam a ter posturas diferentes
diante de determinadas coisas. Mas uma das glórias da Igreja de Cristo, uma das maravilhas, é exatamente esta. É a de reunir as mais diversas pessoas num único corpo. Esta é a maravilha da Igreja de Cristo. É no meio de tanta diversidade existir unidade. E no Senhor Jesus Cristo há unidade. A unidade na diversidade foi a característica dos primeiros cristãos. E basta nós olharmos para Atos e vemos essa diversidade e vemos como eles estavam unidos. Mas houve um determinado momento que um casal quis quebrar a unidade da igreja. Em Atos capítulo 5 surge Ananias e Safira que quebram a unidade. Mentiram, desejaram notoriedade, buscaram parecer mais do que os outros. Nós sabemos qual foi a punição deles. Foi a morte. Foram fulminados. Primeiro ele e, passado algumas horas, ela. Deus cobrou a quebra da unidade. Então vemos como Deus pune, como Deus odeia as facções. A sabedoria que produz frutos de dissensão, como nós vemos aqui em Tiago, é de origem terrena, animal e demoníaca. A sabedoria egocêntrica, que está voltada para o homem, para o bem-estar do homem, ela se consome com ambição pessoal e ela não provém de Deus. Ela é limitada, é circunscrita à humanidade, é caracterizada pela fragilidade, por um coração não santificado e um espírito não redimido. É gerado, em último caso, pelas forças de Satanás. E Tiago então conclui esta parte, esta diferença. Versículo 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É esta sabedoria que nós queremos ter? É esta sabedoria que nós estamos a ter? Será que há em nós, existe no nosso coração inveja amargurada? Existe no nosso coração sentimento faccioso? Que esta não seja a sabedoria que estejamos a viver. Porque se ela for, ela está longe da verdadeira sabedoria. Porque agora sim, Tiago vai nos descrever a verdadeira sabedoria. E ela tem uma procedência. Ela procede de Deus. E este é o terceiro e último ponto. E nós vemos isso no versículo 17 e 18. Teríamos muito que falar. Teríamos muito que falar dessas características. Mas olhem para o versículo 17 as características que aí estão presentes. Diz primeiro, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. É pura. É uma sabedoria que traz pureza. Tal como acontecia no passado, em que aquele que ia adorar a Deus precisava se purificar cerimonialmente para adorar ao Senhor da forma correta. A sabedoria que vem lá do alto, ela purifica-nos. Ela traz pureza ao nosso coração. Ela age em nós para que nós possamos nos apresentar dignamente diante do Senhor. Mas ela não é apenas pura, ela é pacífica. Diz ainda, depois pacífica. Onde o Senhor está, há paz. A sabedoria diabólica, nós vimos que ela produz confusão e má obra. Uma pessoa dominada pela sabedoria de Deus, ela vai projetar no seu relacionamento com as outras a ordem, a segurança e a isenção de ódios. A paz. Diz mais que a sabedoria lá do alto é induzente, ou então, noutras versões, moderada. E o tema aqui sugere
equilíbrio, gentileza, franqueza, sinceridade. É uma maneira autêntica de tratar com o próximo. E expressar moderação é reconhecer que podem surgir brechas, as quais devem ser ultrapassadas. O homem moderado sabe que há ocasiões quando uma coisa pode estar absolutamente justificada e, no entanto, ser absolutamente errada do ponto de vista moral. Este homem sabe discernir quando ultrapassar a lei. Conhece o momento em que apegar-se ferrenhamente a seus direitos seria inquestionável segundo a lei. Mas também seria indiscutivelmente pouco cristão. Ser moderado é, portanto, ir além da lei na busca do melhor. Um exemplo de uma pessoa moderada. José. Não falo do José do Egito. Falo de José, noivo de Maria. Ele, segundo a lei, ele podia levar à condenação de Maria. Podia invocar que Maria o tinha traído. Que Maria tinha adulterado. E por isso ela merecia a punição pelo seu pecado. Mas vemos que José não fez isso. José podia ter se agarrado aos seus direitos. Mas ele não agarrou-se aos seus direitos. Ele valorizou o amor. E diz-nos o texto, e como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O amor prevaleceu. E é isso que deve acontecer. O amor deve prevalecer. Prevalecer sobre os nossos direitos. Podemos ter direitos, mas às vezes é preferível abrir mão dos direitos pela paz, pela promoção da paz. Mas diz mais que também é tratável. Moderado é seguida por tratável. São termos diferentes, mas caminham na mesma direção. Há pessoas que não são tratáveis, que confundem franqueza com falta de educação. São agressivas, maldosas, rancorosas. A defesa da sua fé, a rigidez das suas convicções, algumas vezes tornam-se um desserviço à obra de Deus. Confundem franqueza com falta de educação. A violência verbal e os ataques pouco polidos que se faz para defender posições assumidas por cristãos, por vezes tornam-se motivo de escândalo e vergonha. E não estou a dizer que nós não devemos defender as nossas posições. Devemos defendê-las. Mas devemos saber como fazer. Devemos fazê-las em amor. Cristãos envaidecidos, desobedientes, coléricos, que discordam da opinião do seu irmão ou do seu líder, constitui-se por vezes um contrassenso. É o amor à sua verdade, é o ego ferido que prevalece. A sabedoria do alto não é truculenta. Não leva a agir de forma intratável. Ela também é cheia de misericórdia. É uma outra característica. É compassiva, é piedosa para com aqueles que estão a passar por desgraça na sua vida. É um profundo interesse por aqueles que sofrem. É interessar-se verdadeiramente pelas pessoas. É condoer-se daqueles que estão a passar por miséria na sua vida. Bons frutos, continua a dizer. Bons frutos é exatamente o que produz a misericórdia. Produz frutos. É também sem parcialidade ou imparcial. Onde ela está não há preferências por pessoas em detrimento de outras. Qualquer tipo de preferência não é, por certo, de inspiração divina.
E quando na igreja há favoritismo, está a haver pecado. Formação académica, bens materiais, maior contribuição e outros aspectos nunca devem ser motivos para alguém ser privilegiado na igreja do Senhor. O currículo do membro do corpo de Cristo deve ser medido pelo seu caráter, exibido no dia a dia, na obediência, na comunhão, na prática da doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e não pelos seus títulos académicos, não por aquilo que possui. Por último, é sem fingimento, é sem hipocrisia. Um comediante, um fingidor, ele representa um papel, ele é um ator. E nós vemos muito bons atores na nossa praça e gostamos dos papéis que eles desempenham. Mas isso não deve ser transportado para o seio da igreja. O hipócrita é a pessoa que se dedica a representar a bondade, de tal maneira que merece ser chamada, merece ser elogiada. É a pessoa que procura fazer com que todos vejam a esmola que dá. Ou então é o indivíduo cuja bondade não busca agradar a Deus, mas aos homens. É o indivíduo que não diz a glória seja dada a Cristo, mas sim a mim seja o crédito. Vejam que a sabedoria aqui descrita, ela contempla 3 bem-aventuranças que o Senhor deu. Fala sobre pureza, e naturalmente nós lembramos, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Temos aí também pacífica, e lembramos bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E temos também misericórdia, cheio de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Vemos como há uma ligação aqui entre Tiago e aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte. E o texto termina exatamente referindo-se à 7ª bem-aventurança. Diz, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles, então, serão chamados filhos de Deus. São pacificadores e não pacifistas. Não basta querer ou amar a paz, é necessário promover a paz. E aqueles que promovem a paz são filhos de Deus. E como filhos de Deus, então recebem a sabedoria que procede de Deus. Aonde é que eu posso encontrar essa sabedoria? É em Deus. É na sua palavra. É nesta palavra que nós temos a única palavra de Deus que nós temos. Que nós buscamos a verdadeira sabedoria. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Que nós possamos buscar esta sabedoria em Deus, na sua palavra. E como antes Tiago já tinha dito, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente e a ninguém lança em rosto. De que é que estamos à espera? De que é que estamos à espera para recebermos e vivemos esta verdadeira sabedoria? Para produzirmos esses frutos. Que cada um de nós aqui presente possa cultivar a verdadeira sabedoria, possa ser sábio aos olhos de Deus e possa marcar a diferença no mundo em que está. Amém? E tal como diz o hino 448, que nós possamos brilhar, e só brilharemos com esta sabedoria que vem de Deus. Convido a ficar de pé e vamos cantar então este hino 488.
Pai querido, cantando nós este hino e olhando para a Tua palavra, primeiramente temos de te pedir perdão, porque por vezes não temos brilhado no meio do nosso viver. Temos procurado ser sábio aos nossos próprios olhos, mas não com a sabedoria que vem de Ti, mas com a experiência e sabedoria que temos neste mundo. E por isso pedimos perdão, Senhor. Perdão porque ignoramos a sabedoria que vem de Ti. Deixamos de a buscar e de a praticar. Mas agora confrontados com a Tua palavra, confrontados, Senhor, com esta sabedoria que vem de Ti, que é diferente da sabedoria deste mundo, nós pedimos, Pai querido, que Tu nos possas dar sabedoria. Que Tu possas criar um desejo agonizante na nossa vida de Te buscarmos, de buscarmos a sabedoria que é em Ti, de buscarmos a Tua palavra, de Te conhecermos mais, para que com o nosso proceder nós possamos ser sábios e entendidos. E Pai querido, nós queremos Te agradecer. Agradecer, Senhor, porque apesar das nossas falhas, Tu não nos destróis, mas nos dás oportunidades para corrigirmos, porque Tu és misericordioso. Tu és um Deus de amor e por isso tens agido assim nas nossas vidas. Mas também sabemos que Tu és um Deus justo, um Deus que também trazes justiça. Pai querido, que Tu possas estar com aqueles que estão a caminhar, estão debaixo da Tua ira, porque ainda não aceitaram o Teu Filho, para que venham a confessar os seus pecados, venham a reconhecê-los e venham colocar-se debaixo da justiça que procede de Cristo. Pai querido, que possa haver salvação nas nossas famílias, no nosso círculo de amigos ou então mesmo na nossa vizinhança. Que Tu possas estar a operar em nós e que nós possamos ser veículos do Teu amor, proclamadores da Tua palavra àqueles que estão perdidos. Isso peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir o Pedro neste pós-lúdio. Uma boa semana e que Deus vos abençoe.